fala o professor Thiago Lira, estamos chegando a mais uma aula de filosofia para o Enem. Essa é a aula 8, é um bate-papo, como eu já falei. Se você não gosta de vídeo longo, bota no 2x aí, assiste um pouco mais rápido, mas a ideia é bater um bate-papo, complementar as suas aulas, tá? De forma um pouco mais relaxada, vamos dizer assim. Na última aula nós falávamos sobre a filosofia ligada ao Renascimento, inaugurando ali uma idade moderna, tudo bem? Nós temos que entender que, assim como praticamente todos os fenômenos sociais, tá? A filosofia ela anda de mãos dadas com a história, por isso que é interessante para o aluno do Enem estudar a filosofia junto com o que a gente chama de história da filosofia, tá? Isso é muito importante. Nós começamos lá na Grécia Antiga, inclusive antes de Sócrates, Platão, Aristóteles, subimos para a Idade Média, uma filosofia muito ligada à religião, tá? Depois falávamos no último vídeo sobre essa Idade Moderna, com o Renascimento, com a Reforma Protestante, tá? E as consequências que trouxe, inclusive, no campo filosófico, com um certo cientificismo crescendo, e esse embate aí clássico entre razão e fé. Falávamos também lá sobre Descartes, o método de Francis Bacon, né? o início do que ele chama de método científico, uma filosofia aí, para citar um historiador, Will Durant, né? ou Will Durant, como rainha de todas as ciências, né? Aquela que busca o saber, tá? E agora nós vamos entrar nesse período iluminista, que você com certeza conhece, 1789. E eu quero abrir esse vídeo com o artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi como que foi consolidada ali com a Revolução Francesa em 1789. O artigo 1º diz: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Pode parecer bobeira, mas isso já é um berço do que a gente vai entender mais para frente, do que seria aí os estados constitucionais, com constituições solidificadas, garantia de direito para todos, depois desembocando inclusive com o fim da escravidão e por ali vai. A Revolução Francesa, que parece que foi muito romantizada, mas realmente ela marca o fim de um absolutismo monárquico ali na França, com uma cadeia ideológica, né? Nós temos sempre uma ideologia como filha do seu tempo, né? Pregando realmente a liberdade, a igualdade, a fraternidade, e os abusos aí, lutando contra os abusos do monarca Luís XIV, né? Tem toda a questão dos presos políticos, da Bastilha, pensando na França, na divisão dos estados em primeiro, segundo, terceiro estado, uma desigualdade social, fome na França e por ali vai, né? Então, pensadores iluministas, e aqui eu já quero citar alguns para vocês de cara, como Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, John Locke, Adam Smith, dentre outros, são filósofos e pensadores que vão de alguma forma dialogar também com esse pensamento aí iluminista, porque de alguma forma joga luzes, né, para esse momento tão conturbado da história que foram os absolutistas, os reis absolutistas aí, como por exemplo na França. Pensando em filosofia, que é o nosso foco aqui, nós temos então um pensamento filosófico muito ligado à política. Política, como falo, é pensar realmente esse papel do Estado. Na aula passada até citei os contratualistas como Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, né? E hoje quero me aprofundar um pouquinho. Quero, por exemplo, centrar essa aula no autor, que é Montesquieu, o Barão de Montesquieu, um francês que morreu até antes da Revolução Francesa, mas ele escreve um clássico livro chamado O Espírito das Leis, tá? Ele já tinha escrito 2 livros interessantíssimos, que é Cartas Persas e também um livro sobre a decadência do Império Romano. Montesquieu, no Espírito das Leis, aborda uma parte sobre o que é a lei como essa fabricação do legislativo, porém pensando nas particularidades das regiões, dos costumes, dos locais, tá? E principalmente no capítulo 11, onde ele vai de alguma forma sistematizar esse pensamento de que um poder, tá? Ele deveria ser dividido para um poder regular o outro. É o que a gente chama de teoria
dos freios e contrapesos, que está inclusive na Constituição Federal da nossa República de 88, no artigo 2º, tá? Onde há uma divisão dos poderes. Todo poder ele pertence ao povo, ele emana do povo, tá? E esse poder ele é representado, né? Ele é exercido por representantes eleitos, tá? E também colocados lá de forma das mais diversas, no caso do poder judiciário. Em suma, Montesquieu representa esse novo viés, ou seja, dividir essa estrutura do poder para que o poder não ficasse centrado em um só. Então nós temos a estrutura do poder executivo, tá? Que executa, administra, a figura do poder legislativo, aquele que cria as leis e de alguma forma fiscaliza o executivo, e temos também o poder judiciário, que é aquele que vai aplicar a lei, essa lei que já existe no caso concreto. Claro que isso Montesquieu não sistematiza tão assim, dessa forma que eu estou falando. Isso vai ser, inclusive, trabalhado depois de Montesquieu. Mas nós estamos falando do iluminismo, nós estamos falando de tentar repensar essa estrutura política, tá? E tentar dar uma quebrada nesse poder tão forte e concentrado na figura do monarca. A Revolução Francesa, então, marca essa queda desse rei absolutista, tudo bem? E a ascensão de um pensamento, inclusive burguês. Burguês porque a burguesia, tá? A burguesia aqui entendida como os comerciantes, que queriam, inclusive, uma espécie de mais liberdade para comercializar. Isso você vai aprender na aula de história, né? Você tem, então, esse iluminismo aí ancorado também com esse pensamento burguês. Do ponto de vista filosófico, então, eu queria destacar a figura de Montesquieu, que é um filósofo que me toca muito, por causa da minha tese de doutorado, como um pensamento para tentar repensar como o poder ele pode ser exercido. Na aula passada eu falei de Maquiavel. Maquiavel também vai, de alguma forma, né? O Renascimento e o Iluminismo eles dialogam do ponto de vista histórico, né? O Renascimento do século XIV, século XV, a Reforma Protestante, e você vem subindo aqui para o século XVII, século XVIII, com os filósofos iluministas. Você tem também ali, do ponto de vista do conhecimento, né? Lembrando que a filosofia busca pelo conhecimento, você tem também a criação do que eles chamam da enciclopédia, tá? Com Diderot e D'Alembert. A enciclopédia vai tentar o que? Sistematizar todo o conhecimento adquirido e acumulado até então. Então isso é uma ideia muito interessante, muito forte do ponto de vista filosófico, como difusão do conhecimento. É claro que você estuda em história que a Revolução Francesa teve desdobramentos, tá? Desdobramentos que vão depois culminar com a ascensão de Napoleão Bonaparte, tudo bem? Que inclusive vai influenciar a vinda da família real para o Brasil, e isso é um papo muito histórico, muito importante, mas eu acho que não é o nosso foco, pelo menos neste momento. Tá? Acho que neste momento é importante a gente pensar aí a filosofia como dando um subsídio, tá? Um subsídio de alguma forma teórico, tá? Como sempre a filosofia é esse eterno pensar e se questionar, no caso aí para a Revolução Francesa, tá? Eu posso citar um autor conservador, Edmund Burke, que ele é considerado o pai do conservadorismo. Ele é um autor que se contrapôs à Revolução Francesa, né? Ele acredita o conservadorismo, hoje muito representado por um conservador inglês chamado Roger Scruton, tá? Inclusive o movimento conservador no Brasil vem crescendo muito, que pensa que estruturas já consolidadas não devem ser jogadas no lixo de uma forma ou de outra. É preciso fazer realmente mudanças graduais e tudo mais. Então, o próprio Edmund Burke, vocês pesquisem esse filósofo, esse intelectual, ele pensa que a Revolução Francesa não deveria ter sido dessa forma tão abrupta, que de fato vai culminar depois com uma ditadura lá da guilhotina, né, que vai guilhotinar todo mundo ali entre os jacobinos e os girondinos, se você realmente conhece a história da Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai respingar também no Brasil com a Inconfidência Mineira, a Revolução Conjuração Baiana e por ele vai, tá? Mas esses filósofos iluministas, então, vão tentar alavancar a razão, tudo bem? A razão como realmente a matriz de todo um pensamento filosófico
e isso é muito importante, por isso que eu quero centrar na figura aí de Montesquieu, tá? Adam Smith também, Adam Smith, ele viveu de 1723, estou olhando a minha colinha aqui, a 1790. Adam Smith, ele de alguma forma, ele é chamado pai do liberalismo, de uma forma já mais introdutória para as outras aulas que nós vamos gravar aqui. O liberalismo é aquele que pensa que o Estado deve se reduzir de alguma forma para que a livre iniciativa, né, essa mão invisível do mercado, possa se autorregular, tá? Ele escreveu um livro chamado História da Riqueza das Nações, né, muito interessante, e Adam Smith também é um filósofo que vai, de alguma forma, também participar desse pensamento iluminista, pensando nesse liberalismo, menos Estado, mais liberdade de mercado, mais liberdade de economia. Mas esse é um papo muito profundo, vai desembocar depois lá no outro filósofo, Karl Marx, né, onde a gente vai ter aquele clássico embate que depois virou essa moda de direita e de esquerda, mas o filósofo, pessoal, a filosofia, ele tem que enxergar esses movimentos com os olhares mais afastados e entender e procurar essas brechas realmente desse pensamento filosófico. Eu particularmente gosto muito dessa ideia. Então, pessoal, esse foi o Iluminismo. Citei aí alguns filósofos importantes, tá? E aí, galera, mais uma vez, ainda pensando na aula passada, nós temos correntes, nós precisamos gravar outros vídeos para falar dessas correntes filosóficas, tá? Que vão viver tanto nessa época do Renascimento até o Iluminismo, como os contratualistas, falar um pouquinho mais, falar dos empiristas, dos racionalistas, que são grupos filosóficos, tá? Que vão se formando a partir da sua cadeia de pensamento filosófico. Os contratualistas, por exemplo, pensando a figura do Estado como um grande contrato firmado com o cidadão, os empiristas pensando na teoria do conhecimento como aquela que só pode ser obtida através dos sentidos, tá? Os racionalistas, de alguma forma, pensando na autonomia da razão, desde Descartes até depois o nosso grande filósofo Kant, com a sua crítica da razão pura, tudo bem? Então nós vamos caminhando aqui nessas pequenas videoaulas, teremos depois aulas também que nós temos que destacar pontos filosóficos importantes, como o que é a moral, o que é ética, se tem diferença de moral, ética, a estética também é outro ponto importante, né? A teoria do próprio conhecimento, enfim, até chegarmos, pessoal, num século aí 20, 21, onde o que a gente vai chamar de pós-verdade, principalmente depois do contexto nietzschiano aí de filosofar. Então, galera, esse é um resumão, é mais um braço, uma continuidade da aula passada, tudo bem? Onde a gente falou das ideias iluministas e Revolução Francesa, que para grande parte dos historiadores, 1789 marca realmente o início dessa idade contemporânea, tudo bem? Que é a Revolução Francesa. Tá bom? Um grande abraço para vocês, espero ter ajudado e vamos que vamos. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta seus vídeos e vamos que vamos. Um abraço!